errado, tá ligado? Cara, sabe o que você me lembrou? Lembrou não, né? Eu vi um documentário ou alguma coisa falando que os fenômenos, né, de OVNIs não são de agora. Na época antiga já tinham relatos disso, né, Edson? Como é que tem esse conhecimento? Como é que você explica isso pra gente aí? Então, antigamente o pessoal não chamava de OVNI nem de disco voador. Essa terminologia OVNI, disco voador, ela começou a ser difundida a partir de 1947. Então, anterior a essa data, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter, por exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, um jornal. Esse aqui é o Jornal Diário da Noite. A data desse jornal aqui é 29 de dezembro de 1939. Caraca! 1939, ou seja, não existia disco voador, não se sabia nada, mas naquela época eles intitulavam esse fenômeno Uma Luz Misteriosa, né, move-se sobre o morro. Então, o fenômeno ele é bem mais antigo. Isso aqui foi em São João del Rei, em Minas Gerais. Caraca, em 1939, no mês de novembro e dezembro de 1939, muitas pessoas viram lá. Só que eles chamavam que é uma luz misteriosa, uma assombração. Não tinha drone. É a mãe do folclore, né? Folclore. Mula sem cabeça. Isso, ou então algum fenômeno astronômico desconhecido. Então o pessoal geralmente interpretava dessa forma. Isso eu estou falando aqui em épocas mais recentes. Se a gente pegar, por exemplo, uma carta jesuítica, por exemplo, tem uma carta que está no Rio de Janeiro, lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma carta do José de Anchieta. Ele escreveu para o superior dele, lá em Portugal, e nessa carta datada de 31 de maio de 1560, ou seja, nos primórdios ali da colonização, ele contava na carta o que tinha no Brasil, como que estava o esquema ali com os índios, né, que eles estavam catequizando os índios. E aí ele cita nessa carta que é extensa, num pedaço dela, a respeito do Emibai-Tatá. Emibai, coisa, tatá, fogo. Então, uma coisa de fogo, ou boitatá, né, cobra de fogo, bicho de fogo. E, na verdade, era uma luz cintilante que perseguia os índios e, segundo ele escreveu, às vezes chegavam a levar à morte esses indígenas. Isso em 1560. Caralho. Então, você vê que o fenômeno ele é antigo, existem registros, né, históricos aí. Tem até uma abdução, uma suposta, né, abdução que historiadores capixabas lá do Espírito Santo levantaram umas cartas de 1800, 1700 que falam da morte de um indígena chamado Araribóia. E aí, pela descrição do que aconteceu, ele teria sido abduzido, né, segundo esses historiadores. Só que, assim, não está tão claro ali a abdução, mas pode ser que seja. Porque a Igreja Católica, geralmente, ela puxa a sardinha para o lado espiritual. Então, para os padres ali, jesuítas, foi um demônio que pegou o Araribóia. Inclusive, antigamente, isso era muito mais ríspido, né? Era mais, tipo, eles... É muito engraçado isso. Eu tenho umas para falar sobre isso, mas tem uma teoria. Não, mas mas eu posso mostrar mais uma coisinha aqui, porque é interessante. Pode, claro. Que a gente estava falando de documentos, né? Agora, se a gente for mais antigo ainda... Pô, no ao vivo... no ao vivo tá HD, o pessoal tá vendo certinho, filho, tá bonzão. Existem, por exemplo, pinturas rupestres, né, dos primitivos. Isso aqui é na Austrália. Mano, isso chamado... essa pintura rupestre é bizarra. Olha essa arte rupestre, cara, sinistra. Então, isso aqui é na Austrália, em Perth, na parte norte lá da Austrália. Tem várias cavernas e os aborígenes australianos diziam que isso aqui é a deusa da Via Láctea. Agora, se a gente pegar essa aqui o quê? Esse bicho? O quê? Esses desenhos seriam a deusa da Via Láctea. Só que entendi. Se você pegar um Grey, que é um dos tipos
mais Eu tô bolado, cara. mais existentes na casuística ufológica, corresponde a 80% dos casos, você vê que é a mesma coisa. É verdade, cara. Aí, por exemplo, isso aqui é na Austrália. Você pega, por exemplo, em Utah, nos Estados Unidos, a gente tem essas pinturas também. Cara, olha real, só o olhão, tá vendo o olhão? Mano, e são locais totalmente diferentes, né? Distantes. Diferente, parece que tem uma antena, ó, uma espécie de capacete. Cara, isso é mas o que chama atenção é o olho, porque geralmente 80% dos casos ele tem o olho maior e uma cabeça desproporcional. Geralmente são humanoides. Então, respondendo a pergunta aí se no passado já existia esse tipo de coisa, com certeza existia esse fenômeno que era registrado de alguma forma pelos primitivos, né? Seja de forma de pintura, petroglifos, esculturas, e depois, mais adiante, através de documentos históricos. Eu tenho, por exemplo, documentos também da Europa, né, de outras civilizações, até documentos religiosos, cara, que trazem ali alguns casos, até religiosos, que trazem alguns casos que a gente consegue enquadrar eles e identifica um padrão, né? Você acaba identificando um padrão.